Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos. E hoje estou aqui com a presença ilustre da Malu Ozovski. A Malu tem 30 anos, é natural de Curitiba, atualmente está em Barcelona, na Espanha, e vive no Porto, em Portugal. A Malu tem uma história fantástica que ela vai compartilhar com a gente aqui. A Malu, ela já viveu na Hungria, na Itália, atualmente está em Portugal, agora está na Espanha. Ela não tem limite. Já rodou vários lugares do mundo e ela vai te dar várias informações como você participar de processos seletivos, te mostrar todas as portas de entrada para você conseguir viver na Europa. Malu, muito obrigado pela tua disponibilidade para a gente poder conversar aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos embora aí ajudar esses brasileiros a conquistar uma vida melhor, ganhar mais, que todos nós, eu falo que não é algo assim que, estou sonhando alto demais, né? Mas é algo que está ao nosso dispor. Muitas vezes só falta a gente fazer alguns passos, algumas coisas para conquistar uma vida totalmente diferente daquela que a gente vive, assim como eu conquistei, né? Não venho de família rica, não tenho passaporte europeu e nada disso foi um impeditivo para viver tudo isso, né? Muito bom, muito bom. Esse aqui já é o cartão de visita, né? Não precisa ser rico, não precisa ter sangue, apesar de você ter, né? O seu sobrenome ele é polonês, não é isso? Mas é só o sobrenome que é chique, o passaporte é brasileiro. Não tenho passaporte europeu até hoje, também até tem esse ponto, né? Porque quando você reside por um período de tempo longo em um país na Europa, você consegue tirar o passaporte, né? Então, você mora 5 anos em Portugal, você consegue tirar o passaporte, né? Mas eu sou uma pessoa que não para quieta, então até hoje é só um visto atrás do outro lá no passaporte. Muito bom, muito bom. Mas é um excelente cartão de visita porque muitas vezes as pessoas estão aqui, né, nos assistindo e elas acham, essa pessoa conseguiu porque ela tem essa credencial, ou porque ela tem essa outra condição, ou porque ela tem essa... E a pessoa automaticamente, na própria cabeça dela, na própria mente dela, vai se inferiorizando, se colocando numa condição de que para ela não é possível, e 2 seres humanos aqui, iguais a ela, né? Você e eu, estamos hoje na Europa, e não por sermos alguém de outro mundo, apesar de estarmos aí na geração dos OVNIs agora. Todo dia está aparecendo um OVNI num lugar diferente, né? Enquanto a gente está gravando aqui, isso é notícia no mundo inteiro. Mas não somos extraterrestres e conseguimos realizar essas coisas, né? Total. Eu gosto muito de falar assim, né? A Europa é um terreno muito fértil para brasileiros. Só que isso não significa que porque tem muita oportunidade que você pode vir de qualquer jeito, né? Então, beleza, a Malu, o Fábio não foram pessoas brilhantes, não estudaram nas melhores universidades, eu não tinha passaporte europeu, não venho de família rica, mas isso não significa que eu não usei estratégia, né? E é o que eu falo, tem oportunidades, tem, e muita. Eu gosto já de quebrar de cara quando eu participo de podcasts e tudo, que brasileiro não vem para a Europa só para lavar vaso, né? Então, saiu do Brasil, tá lavando vaso, mas pelo menos está ganhando em euro. Mentira, né? Tem pessoas que sim fazem isso, mas esse não tem que ser o destino final. Então, quando você tem estratégia, quando você entende o mercado, quando você se prepara, currículo, LinkedIn, entende o mercado, sabe para uma entrevista, porque os processos na Europa são muito diferentes, você acaba tendo acesso a algo muito maior e melhor, que foi o que eu tive. Então, como você trouxe na introdução, né? Eu não tinha experiência na área que eu vim trabalhar, era uma opção de estágio, mas eu já acompanhei diversos alunos que conseguiram oportunidades ainda do Brasil, ou oportunidades remotas, ou que vieram através de portas, que a gente já vai falar mais adiante, e conseguiram se inserir no mercado em grandes empresas e empresas muito renomadas, e não são de nada pessoas brilhantes, mas que tinham estratégia. Sim, muito, muito bom. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem 30 anos. Em 2017 foi quando você teve a sua primeira oportunidade internacional? Foi quando você foi para Budapeste, no caso? Exato. Assim, a minha primeira experiência internacional foi quando eu tinha 18 anos.
Aham. Então, o que aconteceu, né? A vida do jovem do 18, né? Eu já trabalhava desde os 15 anos com carteira assinada no Brasil, então eu comecei a trabalhar muito cedo na indústria. Eu Legal. fiz mecânica no Senai, o Sim. famoso Senaizão, trabalhava de manhã, fazia Senai à tarde e ensino médio à noite, né? Até eu me formar. Aí, quando eu me formei, a empresa me contratou e eu não consegui passar na federal, porque é muito concorrido, né? Eu gosto de falar que eu não sou uma pessoa inteligente, eu venci pelo esforço, então não tenho problemas nenhum em falar que, cara, eu era muito burra para passar na federal e também não tinha tempo para estudar. Não tenho problemas nenhum, é a realidade. Então eu não consegui passar na federal e eu falei, cara, eu tô muito ferrada, porque eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade. Eu não tenho inglês e eu tô aqui, e o que vai fazer essa empresa querer ficar comigo, né? Uma jovem de 18 anos que não tem nada de experiência, tinha só a experiência de Senai e a de jovem aprendiz, né? Uhum. Pois bem, fui estudar inglês. E aí eu estudei numa escola em Curitiba, e aí, assim, era matar ou morrer, ou seja, eu estudava até morrer nesse curso, porque era a minha cartada final, e eu tinha muito medo de ser mandada embora. Então, eu aprendi inglês em 1 ano e meio no Brasil, só que é o que eu falo, né? Essa não é uma boa estratégia. Sério? Aprendendo inglês no Brasil é muito difícil, porque você não tem com quem praticar, você não tem Ah, imersão no idioma. A melhor sim. forma de você aprender o idioma é você vir para a Europa através de um programa de estudo mais trabalho ou outro país que seja. Uhum. Então, eu segui o caminho mais difícil, porque eu desconhecia as minhas oportunidades, eu não tinha esse conhecimento das oportunidades de tudo que eu sei hoje, né? E aí, como eu tive um desempenho bem bom na escola, não em relação a notas, mas eu consegui evoluir nos módulos muito rápido, porque eu ia para a escola todos os dias, todos os eventos gratuitos da escola eu estudava sábado e domingo, assim, horas, extensas horas, séries, música, qualquer pessoa que eu achava que falava inglês, eu colava na pessoa, eu era a chata. E Que foi legal. assim que eu consegui chegar até o intermediário. E aí, o primeiro milagre aconteceu, né? A escola me deu uma bolsa para ir para Vancouver, no Canadá. Então, eu consegui destravar, de fato, meu inglês indo para lá. E aí, quando eu voltei, né, para minha empresa, fui nas férias, né, uns 40 dias. E aí, quando eu voltei, eu já consegui uma oportunidade melhor na empresa. Mesmo sem faculdade, como eu tinha o inglês, eu pude atuar num projeto que eles precisavam de pessoas que falassem inglês. E aí, por conta disso também, eu consegui um auxílio para a minha faculdade, porque como eu falava inglês, o inglês é o que eu falo. Eu tenho um bordão meu. Quem não fala inglês, joga no banco de reserva. Faz todo sentido. Quem não fala inglês, joga no banco de reserva. Ah, eu não quero aprender inglês. Não tem problema, mas saiba que o banco de reserva está preparado para você. Se você quer ser titular, camisa 9, camisa 10, tu tem que aprender isso. Mais cedo ou mais tarde, isso vai bater na porta. Então, Sim. se você está aqui vendo esse podcast e você ainda não fala inglês, comece agora, porque vai doer menos do que daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos. Pode acreditar que a intensidade da dor só aumenta. Verdade. E, enfim, e aí entrei na faculdade, tinha um plano de carreira, estava tudo indo bem. Não ganhava, assim, maravilhosamente bem, porque, afinal de contas, também eu era jovem no Brasil. Trabalhava no chão de fábrica, não via a luz do dia, ou seja, né, trabalhava 8, 10 horas por dia, entrava no primeiro turno, ia direto para a faculdade, estudava até a noite e depois ia para casa. Então, eu dormia 4, 5 horas por dia, ao final das contas, por alguns anos, né? Então, isso acaba com qualquer ser humano, mesmo que você seja jovem. Eu aguentei mais ainda porque era antes dos 30. Agora eu acho que eu já não dava conta. Depois dos 30 a gente percebe que o corpo já não é a mesma coisa, né? É. Enfim, e aí eu queria muito pedir demissão, eu queria muito morar fora, mas eu não sabia o caminho. E parece que quando você tá assim, no momento da tua vida que você tá num burnout, que você não aguenta mais, que nada presta e que você parece que não vê luz no final do túnel, parece que é aí que, desculpa a palavra, Surge a mas que a grande oportunidade. merda acontece. Estava eu um dia trabalhando, fui abaixar para pegar uma peça no chão, e o meu cabelo não enrosca numa ventoinha de uma máquina no chão de Meu fábrica. Deus do céu. Mas assim, não foi enroscadinho e puxar um cabelo. Não, tipo, puxou tudo e eu tive que gritar aos berros para uma pessoa apertar o botão de emergência, porque senão, sei lá, ia arrancar. Tipo, arrancou um Meu tufo Deus. assim, ó, da minha cabeça, tá? Eu fiquei com um buraco aqui sem cabelo. Meu Deus, que perigo. Aí, a humilhação, né? Vamos pra parte engraçada, que eu sou sanguínea, eu não sei contar história sem fazer uma zoeira, né? Aí eu lá enroscada, eu já pensando, cara,
esse momento tá muito humilhante e amanhã eu já vou virar piada no chão de fábrica, né? Dito e feito, no outro dia, ah lá, ó, não vai ali porque senão você vai se enroscar e não vai ter ninguém para apertar o botão e não sei o quê. Caramba. Cara, foi nesse momento que eu falei assim, se eu tivesse morrido hoje, eu teria morrido infeliz e eu teria morrido falando, caramba, você era jovem, você poderia mudar e você não mudou porque você não teve coragem. E aí, eu Exato. cheguei, depois disso, falei com o meu chefe, pedi demissão, ele ficou assim, quê? Como assim você vai pedir demissão? Mas, tipo, tá tudo bem? Daí me mandaram lá para falar com o RH, com uma psicóloga e tudo. Eu falei, não, tá tudo bem, mas eu não quero mais isso para minha vida. E aí eu pedi demissão, comecei a procurar as oportunidades, comecei a dar aula de inglês na sala da minha casa para juntar dinheiro, né? Afinal de contas, não sou herdeira. E eu encontrei essa oportunidade de estágio. Em janeiro, né, no começo desse ano, eu fiz um caderno, que eu chamo de caderno dos sonhos, que não tem nada de místico, e eu coloquei ali como que eu queria que fosse a minha nova vida, e eu coloquei que até o final daquele ano eu iria embarcar para a Europa, né, em miúdos, para não ficar muito longo aqui. 31 de dezembro de 2017, eu embarquei para a Hungria com uma oportunidade de trabalho no financeiro. Então, eu trabalhava em Curitiba na área de mecânica, minha formação é engenharia de produção, eu trabalho puramente com mecânica, eu era analista de falha de injeção diesel, e eu fui para a Hungria trabalhando no financeiro, no setor de contas a pagar. Então, tipo, uma revolução em 365 dias. Que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, vou fazer só uma pausa aqui, fazendo uma análise do que você falou, né? Você tinha mais ou menos qual idade ali, quando aconteceu esse acidente contigo? Eu tinha 23 anos. Uhum. 23 anos. 22, Você vê, 23, algo assim. você, extremamente jovem ainda, com 23 anos, você teve um acidente, poderia ter sido gravíssimo, né? Tem vários vídeos terríveis, né, de pessoas que perdem mão, de arrancar couro cabeludo mesmo, coisas pesadas mesmo. Graças a Deus foi péssimo para você, mas não te gerou problema maior, né? Teu cabelinho tá aí de volta, né? Graças a Deus. Mas você teve ali digamos assim, uma oportunidade de se confrontar, né? De parar e falar assim, peraí, qual é a razão da minha vida? Pelo que eu estou lutando? Qual é o meu propósito? O que me faz feliz? E é tão interessante isso, porque você teve isso com 23 anos. A partir dali, certamente, todas as decisões que você tem, ou que você toma, elas querem com certeza te levar para um outro lugar melhor, né? Você olha quantos países você já conheceu, a gente vai falar sobre isso, mas com 23 anos você despertou para isso. Às vezes vão existir pessoas que vão ter vários momentos desses, né, de reflexão, mas não conseguem encontrar força para decidir, né? Não conseguem encontrar um motivo de fato ou um caminho que deva seguir, né? É curioso, porque hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa a respeito disso, e o que você disse a respeito do inglês é uma verdade, né? Eu costumo dizer assim, né, para as pessoas, eu quero jogar Champions League, né, que é o campeonato dos melhores, né? Eu não quero jogar Série B, eu não quero jogar Série A só, eu quero jogar com os grandes, né? E quando você fala, por exemplo, do inglês, você simplesmente está abrindo o resto do mundo para você, né? Você sai de um país, Brasil, que é predominantemente português mesmo, fala português, você pode passar uma vida inteira sem conversar com ninguém em inglês, né, vivendo no Brasil, e você simplesmente abre para o universo inteiro, e onde te soltarem você consegue se virar, né? Então, e não só se virar, mas se sustentar e prosperar, né? Não é só sobreviver, mas prosperar. E olha só que coisa curiosa, né? Você tem ali um choque de realidade e você fala, não, eu quero realizar os meus sonhos, toma uma decisão corajosa, com certeza, imagino que nem todo mundo da tua família pode ter apoiado isso, porque você tinha um trabalho, você tinha certamente custos, né, na sua vida ali, e você dá uma virada incrível. Aí a minha pergunta é, por que Budapeste? Qual foi teve outras opções? De onde foi parar Budapeste? Não, perfeito.
Eu só queria comentar isso, que é muito comum, né, os pais e até as pessoas mais próximas não apoiarem, né, porque elas vêm de uma realidade diferente. Sim. Então, cara, quando eu contei para minha mãe que eu tinha conseguido uma oportunidade, minha mãe chorou como se eu tivesse indo vender meus órgãos, sei lá, o que que passou na cabeça dela. Eu juro, ela deitou na mesa da cozinha, nunca esqueço essa cena, e ela começou a chorar. E aí eu fiquei assim, tipo, eu tô no melhor momento da minha vida, vivendo o pior momento da minha vida. Aham. Sim. E, tipo, é isso, sabe? Você tem que ter muito claro o que você quer, onde você quer chegar, o que de fato te faz feliz. Porque eu gosto de falar que eu ainda não casei, né? Então talvez quando eu casar eu mude o meu pitch. Mas nesse momento, cara, ter morado fora foi a melhor decisão da minha vida. A minha vida mudou da água para o vinho em todos os sentidos, desde a minha rotina, minha conta bancária, o meu estilo de vida, qualidade de vida. Eu só descobri o que era qualidade de vida quando eu vim morar aqui, de fato, fora. Porque a Legal. gente acha que a gente sabe, né? Ainda que eu sou de Curitiba, que não é uma cidade Uma assim tão ótima cidade. perigosa e tudo, a depender do bairro, mas eu morava no bairro mais perigoso de Curitiba, que era o SIC, né? Então daí complica um pouco, no favelão, né? Não no favelão, mas eu morava na borda do favelão ali, né? Cruzava a favela para ir para a faculdade. Então, não espere apoio das outras pessoas, só queria trazer um parênteses dentro disso, porque eu acho bem importante. E você sabe onde você quer chegar, e muitas vezes pessoas vão ter que ficar para trás. E as pessoas que entendem de fato o teu propósito, elas vão te acompanhar, né? E esse ano eu trouxe minha mãe para Portugal para conhecer, fez a primeira viagem internacional dela. Aí ela olhou para mim e falou: até que não foi tão ruim a tua escolha, né? Deu para fazer uma viagem para cá, agora, né? Agora não adianta, agora não quero saber mais. Muito bom. Enfim, não sei se quer fazer um comentário disso, eu posso Não, responder sobre perfeito. Eu Budapeste. acho que é isso. Eu acho que os nossos pais, eles nos criam, né, como a própria Bíblia diz isso, né, como bem lhes parece, né? E eu E acho para o que mundo. hoje eu tô vivendo isso também, né? Que é tentar proporcionar a eles aquilo que eles não conseguiram proporcionar para a gente, né? Ou para mim. Então, é o que eu costumo fazer quando eu estou com eles, é o sentimento que eu tenho e é muito real o que você disse. As pessoas não vão entender, não queira. Eu falei isso ontem, curiosamente, numa live que eu fiz, que, olha, dependendo do projeto que você tem que contar no dedo para quem você vai contar, falar sobre o projeto. Você vai ver que, imagina, alguém falar assim, vou para Budapeste. Quê? Leste europeu? Não sei o quê, e tal. Cuidado com os russos, eles vão tomar aquilo de volta. Imagina. E você ali realizando o seu sonho e feliz da vida. E as pessoas não sabem aquilo que passa nos nossos corações. Elas não são obrigadas a saber também. E a gente tem que se proteger. Eu acho que todo grande projeto precisa ser protegido, né? E tem que escolher a dedo para quem se vai falar. Mas eu estou muito curioso para saber por que Budapeste. Vou contar. Abre o loop e segura a audiência, mas antes disso, deixa eu fazer o último comentário dentro disso também, né? Eu acho que uma das grandes regras que eu trouxe para a minha vida, e eu também sempre falo isso para os nossos alunos, escute pessoas que chegaram onde você quer chegar. Legal. Porque quando você entra nesses grupos, quando você faz uma pesquisa torto direito no Google, cara, você acha tudo. Então, como você falou mesmo, né? Cara, se eu pesquisasse sobre leste europeu, tráfigo de órgãos, de pessoas e não sei o quê, e nem é tudo isso, não é que esse problema não existe, ele existe, mas não é, meu Deus, você entrou num avião, desceu lá no aeroporto, já começa o tráfigo de pessoas e bota lá dentro do carro e não sei o quê. Não é assim, né? Mas se eu tivesse pesquisado e entrado nessa pira, obviamente eu não estaria aqui. Então, escute pessoas que chegaram onde você quer chegar. Você quer montar uma empresa milionária? Escute uma pessoa que montou uma empresa milionária. Você quer morar fora? Escute uma pessoa que morou fora. Você quer criar um podcast de sucesso? Escute uma pessoa que criou um podcast de sucesso. Então, não adianta você pedir dica de, sei lá, você quer criar um podcast e daí você vai lá pedir a dica pro teu tio que tem uma padaria. É claro que não vai dar certo, é claro que o conselho dele pode até ser bom, mas não vai ser direcionado para o teu assunto. Então, Sim. colhe e escute pessoas que já conquistaram o que você quer conquistar. Então, uma regra antes da gente entrar daqui para frente, né? Porque daí saiu daqui, já vai lá nos grupos, já é assim, ó, ladeira abaixo, né? Verdade. Concordo 100%. 100%. Enfim, agora respondendo por que Budapeste, né? Bem,
Assim como qualquer brasileiro que quer morar fora, eu abri o Google e eu falei, vamos embora, o que temos de oportunidade, né? Para você ter uma ideia, eu estava quase embarcando para um voluntariado para o Egito, que não tinha nada a ver com o que eu queria, porque eu já não estava vendo saída para o meu caso. Eu falava, cara, eu não tenho muita grana, eu não sou super especial e sei lá, eu acho que eu vou ter que ir para esse negócio aí e ver se daqui eu consigo espremer um limão. Tipo, eu tava com isso na cabeça. E aí eu comecei a pesquisar, e aí eu achei essa oportunidade de estágio. Um estágio na Europa, numa empresa multinacional, que paga um salário para mim, formada no Brasil. Bah, isso aí tá com cara de scam. Eu tenho certeza. Não, tem alguma coisa errada, né? Eu falei, não, vamos fazer, né? Não tinha, Fábio, um vídeo, para não falar um palavrão, no YouTube sobre esse programa, sobre a Hungria, sobre nada. Eu fiz tudo no escuro. Aí daí me candidatei para esse estágio, passei para esse estágio, fui lá, assinei o contrato da empresa, comprei passagem, paguei seguro, isso tudo sem contar para ninguém, tá? Para ninguém. Não contei para minha mãe, ninguém, assim, ó, mocado. Assinei tudo, paguei tudo, e aí bateu aquele desespero, assim, cara, que Deus me proteja, que seja real. Mas eu pesquisei, a empresa existia, né? Pesquisei tudo, mas não tinha nada no YouTube. E aí fiz todo o processo, passei, e é por isso que eu fui para a Hungria, porque dois países me chamaram, né, em paralelo, foi a Hungria e a Índia. Legal. E aí, quando eu olhei para o meu caderno dos sonhos, os países que eu queria ir, a maioria dos países estavam na Europa, né? Daí eu falei, eu acho que a Europa, e até pela empresa e tudo, eu acho que a Europa faz muito mais sentido. Então, eu já estava na fase final e fui chamada para a Índia, mas eu acabei não indo. Então, meio que a Hungria não é um país que eu sonhava em morar, foi um país que aconteceu, foi o primeiro país que me abriu a oportunidade, e era um estágio, eu recebia um salário, eu pagava aluguel com todo o valor, esse estágio, ele existe até hoje. E aí eu comecei a criar conteúdo no meu YouTube sobre isso, porque eu falei, cara, espero que ninguém nunca mais passe por isso. Então eu cheguei, tem lá no meu canal, quem quiser ver depois, Malu Ozovsky, tem vídeo do programa, o que eu fiz, como é que foi, custo de vida, onde morar, porque era mato, totalmente mato, não tinha nada. E além que o idioma oficial da Hungria, para quem não sabe, é húngaro, né? Não é o inglês. Então, assim, mas foi bem legal. Foi bem legal e com o inglês dá para se virar, se não precisa falar húngaro, não. Então, a Hungria veio por essa questão, foi o primeiro lugar que abriu as portas. Muito legal, cara, muito legal mesmo. E você falou que não comentou nada com ninguém, né? Nem com sua mãe. E questão de visto, como é que foi isso? A empresa, você sendo contratado pela empresa, a empresa, no caso aí, ela fez a tramitação para o teu pedido de visto, foi isso? Isso, Ou não o que precisa de acontece? visto? Como é que é para brasileiro na Hungria? Precisa de visto? Sim, assim, é a mesma regra para toda a Europa. Então, quando você recebe uma oferta de trabalho, né, de uma empresa, ela meio que se transforma no seu sponsor, o responsável por você. Então, você pega aquele contrato de trabalho e você aplica para um visto, né? Quem consegue uma oferta de trabalho aplica para um trabalho. Eu, no meu caso, eu apliquei para um visto de estágio mesmo. Então, existem vistos de estágios hoje em diversos países, na Hungria também. E aí eu fiz esse programa de estágio durante 1 ano, a empresa dá a documentação e você mesmo faz o visto. Assim como o visto de trabalho também hoje. Se você está tentando uma vaga de trabalho na Europa, é muito difícil que a empresa tramite tudo para você. Às vezes a empresa tem um RH, um setor que faz, mas não é muito comum. Geralmente a empresa te dá o contrato de trabalho e a documentação e você vai no consulado e aplica para o visto. E não tem chances de ser negado, assim, só se você aplicar para o visto errado, vamos dizer, porque em relação a esse ponto, você está recebendo um salário, o consulado só olha, vê se o contrato é verdadeiro, ok, o teu visto está aprovado e você pode embarcar. E aí esse estágio foi de 1 ano, trabalhei 1 ano como estagiária nessa empresa, a empresa iria me efetivar, as taxas de efetivação do estágio são altíssimas na Europa, mas eu apliquei para outra empresa finlandesa, acabei passando e daí eu fui trabalhando nessa empresa e acabei não seguindo com a minha contratação na empresa onde eu fui estagiária, né? Uma observação que eu gostaria de trazer aqui, que é muito legal, e que nem os brasileiros não sabem disso, quer dizer, quando a gente está no Brasil, a gente não sabe disso. No Brasil, a gente tem 2, 3, 4 anos de experiência, e às vezes 2, 3 anos de estágio, e a gente fala assim, cara, não tem experiência relevante. Para a Europa, especialmente para diversos países e empresas, isso já é muita coisa. Por quê?
Eu tenho vários alunos que têm 2, 3 anos de estágio, mais 2, 3 anos de experiência, ou só a experiência de estágio consegue uma oportunidade. Então, por exemplo, para esse estágio, você tem que ter 1 ano de experiência, pelo Uau. menos. E assim, você pode fazer transferência de habilidades. Então, por exemplo, eu era de mecânica e fui para o financeiro. Você pode ser, sei lá, da civil e ir para atendimento ao cliente. Você pode ser psicólogo e ir para o RH, sabe? Sim. Interessantíssimo, interessantíssimo. E uma curiosidade, né? Comida, clima, amigos de trabalho, muitos estrangeiros, muitos húngaros. Como é que foi esse choque cultural lá ao chegar? Aí a surpresa foi maior ainda, porque a comunidade brasileira em Budapeste é muito grande. Tem Tem muitos brasileiro em tudo que é brasileiros. lugar, né, cara? Muito, cara. Mas assim, muito, e eles fazem eventos, assim, grupos no Facebook e tudo. Mas assim, em relação ao trabalho, né? Eu trabalhava numa empresa indiana, trabalhava com pessoas do mundo todo, desde Venezuela, Argentina, húngaros, holandês, tudo que você pode imaginar. Então, em relação ao trabalho, bem tranquilo, super todo mundo disposto a ajudar, tanto nesse trabalho quanto no outro. É muito bem estruturado os planos de treinamento, né? Então, por mais que eu não fosse do financeiro, eu tive 3 meses de treinamento. Aí, quando eu fui para essa nova empresa finlandesa, eu já sabia, né? Porque eu já trabalhava com isso, e mesmo assim eu tive 3 meses de treinamento. E com húngaros, etc., muito, muito tranquilo. Essa Clima, empresa finlandesa também era em Budapeste, também era na também em Hungria. Budapeste, aham. Ah, perfeito. Perfeito. Clima. O clima, ele é muito parecido, assim, com a Europa, no geral, né? Então, no calor é extremamente quente, e no frio é extremamente frio e neva bastante, né? Então, Legal. tem várias horas de luz durante o verão e 8, 6, 7 horas de luz, né? Por exemplo, no inverno, nós temos luz das 9, 9h30 até 3, 3h30 da tarde. É um ciclo bem pequeno de luz, mas bem tranquilo. Comida. Diferente de Portugal, da Itália, da Espanha, por exemplo, nós não temos uma variedade tão grande de comidas. A gente até tem, mas acaba se tornando um pouco caro. Mas o mercado, assim, tem o basicão, assim, tem legume, tem carne e tudo, né? Mas, tipo, uma carne vermelha de qualidade. Vai ter que ir num lugar específico, vai ter que pagar mais caro. Por exemplo, em Portugal, você compra picanha no mercado, você compra, cara, tudo. Tipo, Portugal, Itália e Espanha, mercado é igual ao Brasil. Né? Já na Hungria você fica um pouco mais limitado em relação a opções de comida, né? Comida. Nossa, muito interessante mesmo. E custo de vida, lógico que a gente está falando aqui de 2017, né? Muita coisa mudou de lá para cá, né? Pandemia, guerra da Rússia lá com a Ucrânia, né? Essa confusão toda aí de combustíveis e tal. É um outro mundo. Mas você lembra mais ou menos a média? Porque normalmente quando o pessoal quer saber assim, é custo de moradia, né? Porque normalmente é o custo mais alto, de respeito assim a uma mudança, né? Você lembra na época quanto mais ou menos você tinha de média de arrendamento, de aluguel? Você tem essa ideia? Sim. Assim, inflacionou muito da época, né? Assim, eu tenho até um vídeo no meu canal também com todos os custos, se alguém quiser dar uma olhada lá. Legal. Aí só tem que botar os valores atual, mas assim, os salários também se ajustaram, né? Sim. Então, houve uma inflação. Então, por exemplo, na minha época, o salário de estágio, eu não, só se eu fizer a conversão aqui na hora, mas eu ganhava 190 mil forints, né? E eu pagava 80 mil forints de aluguel. Ou seja, menos da metade do meu salário era em aluguel. E eu era estagiária, né? Então, assim, dava para viver muito bem. E hoje o salário, imagina, eu ganhava 190, se eu não estou enganada, agora o salário está 350 mil forints. Então, de 190 para 350, assim como os custos subiram, o salário também. Sim. O salário de estágio dá para você pagar um quarto numa casa compartilhada, central, pagar telefone, pagar tudo, beber uma cervejinha, fazer uma viagem ou outra, sem luxo. Você não luxa, mas você vive bem. Assim, legal. Falando em custo, você consegue alugar um quarto central e pagar todos os teus custos de tipo, para viver, assim, sabe? Academia, etc. Legal, legal. É interessante porque dá essa referência, né? É uma outra moeda, né? Porque assim a gente não tem muita referência em relação ao euro ou dólar, né? Mais ou menos o que seria essa equivalência, né? Mas
é interessante isso, porque uma das grandes reclamações, por exemplo, do que a gente tem vivido hoje, né, a realidade da Europa, não dá para ver. 190 mil forints dá 460 euros. 460 euros. Na época, Naquela né? época, Mas a Portugal, há 3 anos atrás, era 600 euros o salário mínimo. Então tá bem alinhado mesmo. Então, olha só que coisa interessante, né? A gente vive, eu conversei esses dias aqui no podcast com uma pessoa que vivia na Irlanda e agora está em Malta, e essa pessoa saiu da Irlanda, amando a Irlanda, por causa de custo de arrendamento, custo de aluguel, de tão inflacionado que estava. Ela falando de 2.000 euros, uma casa bem pequena e tal. Esse é um drama, você vê, é um drama que é só na Europa toda, não é um problema pontual de uma ou outra região, né? É um problema que tem sido vamos dizer assim, o fator que desequilibra o custo de vida tem sido o custo com habitação, né? O custo com moradia. Assim, eu acho que tem duas linhas, uma linha muito tênue, né? Tipo, é óbvio que dependendo do teu salário, não dá para você morar central, né? Sim. Eu acho que, às vezes, as pessoas, elas se perdem um pouco na questão do padrão de vida versus salário, né? Então, por exemplo, eu sou arrebentada lá nas redes sociais, muitas vezes, porque eu falo, não vale a pena você sair do Brasil para ganhar um salário mínimo em Portugal. Se for para ganhar um salário mínimo em Portugal, não venha, porque você vai ralar muito, não vai dar para você morar central, né? Um quarto vai começar em 400, 500 euros ali, por exemplo, falando de Porto, e vai te sobrar aí, não vai sobrar nada no final do mês. E, tipo, né, trocar o problema de CEP eu acho que não é o caminho. Então, dito isso, o que eu gosto muito de fazer, né? Cara, primeira coisa, o que você tem hoje? Inglês, experiência, formação, ok. Quais são as oportunidades na tua área, por exemplo, no Porto, em Portugal? Beleza. Qual que é esse salário? É tanto. Qual que é o custo de vida? É tanto. Vale a pena? Não. Não, então não vai para o Porto, entendeu? Vai para outro país. Porque tem centenas de outros países, centenas não, mas dezenas de outros países que você pode estar trabalhando. Portugal não é o único país para brasileiros, sabe? Então, todas as pessoas que eu mentorei que foram para Portugal, ninguém foi ganhando um salário mínimo. Porque, no meu ponto de vista, não vale a pena. Você está trocando problema. Se no Brasil você trabalha para caramba e não sobra no final do mês, você está cansado e não sei o quê, a única diferença é que você vai estar, sei lá, você vai poder usar o transporte público, não tem, é mais seguro, mas é isso, entende? Para algumas pessoas é questão de sobrevivência, sabe? Às vezes, né? São Exato. outros fatores, é uma educação também, pública, com mais qualidade. Exato. Mas Tem assim, outras variáveis, né? Não só o salário, mas óbvio. Poxa, você não tem que buscar um outro lugar, lógico, aqui é a nossa opinião, né? Cada um, sim, obviamente, vai ter a sua. Cada um sabe onde o calo aperta, né? Eu costumo dizer isso. Mas você podendo, você não vai mirar o piso, você vai mirar o teto. Você vai mirar exato. a melhor condição e vai se preparar para ter a melhor condição, né? Exatamente, eu acho que esse é o ponto, Fábio, sabe? Tipo, eu sei que quando a pessoa escuta isso a primeira vez de mim, parece algo muito rude e parece que eu tô dando carteirada, né? Mas não é isso que eu quero dizer. O ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte: por exemplo, não vale a pena, na minha opinião, você ir para Portugal sem inglês, porque você não vai conseguir uma oportunidade que pague, por exemplo, acima de 1.200 euros. É muito difícil, não é uma regra, mas é muito difícil você sem inglês conseguir uma boa oportunidade. Ok, dito isso, o teu primeiro passo na Europa tem que ser para desenvolvimento do idioma. E por que eu falo isso? Eu já ajudei também várias pessoas que, assim, ó, cara, não tinha uma experiência relevante, não tinha idioma, e gente até que nem tinha formação. Cara, constrói todo esse caminho. Primeiro você aprende o idioma, se você não tem uma formação, você pode fazer uma graduação de baixo custo na Europa, você pode começar a estagiar, pega uma experiência, começa a trabalhar, e aí você chega num patamar que, tipo, cara, só pode ser construído se você respeitar o processo, entende? Então, é claro, e tem pessoas que não falam inglês e ganham um salário bom? Tem, mas eu gosto de falar isso. Não mire nas exceções, não mire no primo que foi e deu certo de qualquer jeito, porque talvez ele foi num momento específico, numa condição específica, né, em algo. Então, assim, seja muito realista e sempre desenhe um cenário pessimista, porque com isso você nunca vai se frustrar.
Então, eu Sim. sempre desenho o pior cenário, sempre, porque pior do que isso é impossível. Então, você já está preparado para o pior cenário, entendeu? Sim, não, faz todo sentido. Faz todo sentido. E, bom, passou aquele seu primeiro ano de estágio, você teve uma outra oportunidade, né, na verdade, para essa empresa finlandesa. Você permaneceu na Hungria ou você voltou para o Brasil ou já foi para um outro país europeu? Como é que foi essa jornada aí? Uhum. Eu permaneci nessa empresa e aí o que aconteceu, né? Eu comecei o YouTube lá quando era estagiária, lembra, né? Sim. E aí pessoas começaram a me pedir ajuda. Malu, como é que você conseguiu esse estágio? Mas como é que você fez o currículo? Mas e tal documento? Então, eu comecei a ajudar as pessoas gratuitamente. Aí o volume foi aumentando. Daí eu comecei a falar assim, olha, eu vou cobrar R$ 50 uma consultoria comigo. Daí eu comecei a fazer umas consultorias de R$ 50. Aí, na época, eu e mais uma pessoa, a gente gravou juntas um curso e a gente começou um curso mais voltado para a Hungria e para mestrado em Portugal, na época, né? Que eram as oportunidades que a gente conhecia. E aí a gente começou a ter aluno aprovado. E aí veio mais gente, daí mais gente entrando no curso. E aí o que aconteceu? Eu trabalhava nessa empresa no financeiro como especialista já, tinha sido promovida, já estava acho que uns 3 anos na empresa, se eu não estou enganada. E empreendendo em paralelo. A gente abriu uma empresa no Brasil, enfim, tudo certinho. E aí teve uma hora que não dava mais para levar os dois juntos. Ou eu iria me dedicar, né, a ser uma mentora de carreira e ajudar as pessoas a encontrar oportunidade com currículo, LinkedIn, se preparar para entrevistas internacionais, ou eu iria seguir no mundo corporativo, porque eu estava trabalhando muito nos dois lados e não tinha que escolher, né? Cachorro de 2 donos morre de fome, né? Sim. Então eu falei, bem, eu acho que empreender nesse sentido faz muito mais sentido para mim. Então, tanto eu quanto a minha sócia na época, a gente pediu demissão dos nossos trabalhos. E aí, desde 2020, então, eu me dedico 100% para ajudar brasileiros a conquistar uma oportunidade no exterior. Aí Que eu tirei legal. um visto de nômade na Hungria, aí viajei durante esse 1 ano e tal, e depois eu fui para a Itália através de um programa de estudo mais trabalho. Então, eu estudava italiano e eu podia trabalhar 20 horas semanais, né, fazendo esse programa. Fiquei lá por um período e depois eu vim para Portugal com um visto que tem hoje, que é o visto de aposentados e de rendas, né, para 17, aham. empreendedores também. Na época também era para empreendedores, então eu apliquei para esse visto e aí estabeleci a minha residência em Portugal, né? Então, basicamente, foi essa sequência de modo geral que aconteceu. Que legal. E no caso, você falou que chegou em 2017, ficou 3 anos na empresa, você passou a pandemia na Hungria? Passei a pandemia na Hungria, uhum. Meu Deus, e como é que foi aquela loucura lá? Nossa, foi assim, né? Não podia sair de casa e tudo, mas eu morava com meus amigos e os amigos moravam muito perto, né? Então, Sim. ia no mercado e a gente acabava, às vezes, se encontrando, alguma coisa assim, mas você não podia ficar andando na rua e tudo. Assim, eu acho que foi muito pesado, né? Claramente afetou todo mundo um pouco, né? Mas o fato de eu ter um grupo de amigos muito grande lá e morar com, né, a gente morava em 3 pessoas, isso facilitou bastante, né? Então era jogar carta, era inventar coisa para fazer de noite, né? Porque a Itália foi um dos epicentros da pandemia, né? No caso, a Sim. Itália, você esteve na Itália em qual ano? Só para me posicionar aqui no Não, tempo. eu fui para a Itália depois da pandemia já. Depois da pandemia. Depois da pandemia. Uhum. Que eu lembro, se eu não me engano, foi no norte da Itália, né? Acho que Bérgamo, se eu não me engano, que teve aquele grande surto, assim, né? Se eu não me engano, tá? Posso estar equivocado, mas eu me lembro que na Europa o ponto inicial, assim, que fez com que tudo fechasse foi no norte da Itália, se eu não me engano. Então, eu tenho amigos, né, que estavam no norte da Itália nesse período. Eles falam coisas terríveis, um pânico, um medo, uma coisa inexplicável. Aquilo foi muito louco, né? Aquele período foi inexplicável, né? E Tem um ponto sobre isso, né? Que é o lado bom da Hungria. A Hungria foi um dos primeiros países na Europa a ter a vacina chinesa.
Então, ninguém queria nenhum dos países, então a gente se vacinou. Vários amigos meus falaram, eu não sei se eu quero, não sei o que. Eu falei, meu filho, vamos embora, bota essa vacina aqui. Então, nós voltamos à vida normal antes de vários outros países. Foi um dos primeiros países na Europa que voltou à vida normal. Então, para nós, o período de pandemia foi mais curto, porque as pessoas se vacinaram com essa vacina chinesa, que eu não lembro o nome agora. Coronavac, né? Hã? Coronavac? Não lembro agora. No Brasil, enfim. Foi Coronavac no Brasil. Não, mas foi outra. Não lembro agora. Enfim, aí, depois eu posso ver na carteirinha e te passar, caso você queira colocar aqui. Mas aí a gente tomou 3 doses e a vida voltou ao normal. A gente não podia sair da Hungria, mas assim, podia até ir para balada na Hungria, se você quisesse. Depois das vacinações. E lá o presidente lá é o Orbán, né? Lá na Hungria, né? Bem polêmico ele também, né? Muito. Extremamente polêmico. Contra imigrantes. Ele é contra imigrantes? Sim, contra imigrantes, contra gays, legal, claro. Contra tudo. Ele é bem polêmico. Mas, olha, é interessantíssimo isso, né? Você vê, 2017 você chegou, você viveu essa experiência. A tua ida para a Itália, você ficou na Itália há quanto tempo? Mais ou menos. Eu sou sanguínea, Fábio. Eu tenho que ver no meu... Não, porque, assim, você falou que foi para estudar italiano, né? Sim, E conseguiu desenvolver o idioma também? Sim. Cara, que legal. Que legal. A imersão no idioma não tem muito, né? Você não tem escolha. É isso que a gente falou no começo, né? É a verdadeira imersão. Você escuta italiano desde a hora que você liga a TV, do vizinho brigando, na hora que você sai na rua, no mercado. Literalmente, o vizinho brigando. Italiano. Na Itália é bem comum. Legal, cara. Isso é muito bom, isso é muito bom. E aí você chegou em Portugal, agora você está no Porto, né? Desde, eu acho que junho de 2023. Junho de 23. Então, um ano e meio, mais ou menos. Alguma coisa por aí. E assim, agora no caso você está em Barcelona, né? Está aí há alguns dias, mas a sua ideia, então, é ficar mais tempo em Portugal para conseguir aplicar aí para naturalização por tempo de residência e aí, de fato, abrir mais portas com a cidadania, ou já está preparando o próximo voo já? Olha, Fábio, eu tenho uma frase que eu uso, né? E como eu uso, ela vira uma verdade na minha vida, que é life can change and change really fast. A vida pode mudar e mudar rapidamente. Legal. Então, assim, nos últimos anos, tudo isso que eu vivi, eu não esperava. Absolutamente nada. Eu tenho uma tatuagem até aqui, ó, no meu braço. Aqui não vai dar para ver, mas está escrito aqui, do what you can't. Faça o que você não pode, porque tudo que eu vivo hoje, quando eu olho para minha realidade, cara, eu não poderia viver isso, sabe? Com fins lógicos, né? Não era possível. Então, assim, eu tinha um sonho de empreender, eu tinha um sonho de morar fora, mas eu não sabe, quando você, dentro de você, você sabe que você vai conseguir, mas você também olha para o target e fala, cara, tá muito longe, eu não sei se eu vou conseguir, sabe? Você duvida de você. Então, eu não imaginava que eu estaria em Portugal, e muito menos que hoje eu estaria na Espanha. Então, assim, você quer tentar o passaporte português? Eu quero, mas assim, pode ser que tudo mude, vai que eu conheço aí o marido, meu futuro marido, aí vou morar sei lá onde, sei lá, Bósnia e Herzegovina, não sei. Então, assim, a princípio, sim, gostaria de tirar o passaporte português, né? Mas se não for possível, ou se a vida trazer coisas melhores, vamos embora. É claro, um passaporte europeu ajuda muito, não há dúvidas, né? Mas eu acho que também, depois que você conhece os caminhos de vistos, você não fica mais tanto preso a isso, né? Então, eu conheço todos os vistos e vistos intermediários e todo tipo de fim de visto, então eu estou desde 2017 na Europa, não tenho passaporte, e mesmo que se eu não tivesse possibilidade de tirar um passaporte hoje, eu sei oportunidades de visto para eu ficar na Europa de outras formas, sabe? Sim, cara, isso é muito legal, isso é muito legal. Justamente é você ter aquela questão você vê as portas, você conhecer os caminhos, né? E isso não é claramente divulgado, isso não é bem informado.
né? A gente tem, por exemplo, hoje para Portugal, um visto que não depende da empresa, que é o de procura de trabalho, por exemplo, né? Então, é uma porta muito interessante também, tem sido, né, uma porta muito interessante para as pessoas que querem ter uma experiência em Portugal, por exemplo. Mas você vê que todos os países precisam de pessoas. Essa é a grande realidade, né? O grande valor, o grande capital que falta na Europa é ser humano. Né? Falta ser humano na Europa. Isso não vai ser um problema que vai ser resolvido nos próximos 20 anos. Não vai. Se todos os europeus hoje decidissem cada um ter 4 filhos, a gente poderia pensar nisso daqui a 20 anos está sendo resolvido. E eles não vão decidir ter 4 filhos. Ou seja, esse problema vai continuar. E isso precisa ser preenchido por alguém. Então, vai ser por países, naturalmente, que tenham uma população excedente, vamos chamar assim, né? Então, podem ser chineses, podem ser indianos, podem ser... Eu soube que a Nigéria está com uma população grande também, se eu não me engano, ou outros países, né? Angola, outras nações africanas também, e o Brasil, com seus 215 milhões lá de habitantes, alguns deles já despertaram para isso, né? E você vai ver, por exemplo, como você bem disse, poxa, estou indo para um país diferente, vou rodar o mapa mundi, botou a mão, com certeza tem brasileiro naquele lugar. Isso é uma bela de uma vantagem para a gente, né? Na capacidade de adaptação, né? Então, Total. é muito legal isso, né? E tanto isso tudo que você falou, né? Quem está assistindo aqui, para saber que não é balela, né? Vocês podem pesquisar no Eurostat, tem relatórios. A União Europeia, diferente do Brasil, né? Nós temos. No Brasil nós também temos, mas na Europa é de fácil acesso. Você consegue ver tudo isso que o Fábio está falando aqui. Existem estudos até 2035 mostrando essa população envelhecida e o déficit e áreas que vão mais precisar de profissionais na Europa nos próximos 10 anos. Então, tudo está documentado, qualquer pessoa pode entrar lá, coloca Eurostat, que vocês vão achar tudo e vão poder baixar. Então, não é história para boi dormir, ou que a gente viu em algum lugar, são dados reais, né? Um segundo ponto, tanto que isso é verdade, que os países têm criado cada vez mais medidas, além do visto de procura de trabalho que o Fábio falou. Eu sou embaixadora tanto de um projeto do governo alemão, quanto de um projeto do governo austríaco. A Áustria agora é um país que está abrindo as possibilidades para estrangeiros e para brasileiros. Então, se vocês entrarem lá no meu perfil, vocês vão ver os meus vídeos recentes, ou talvez, não sei quando você vai ver esse episódio, mas lá para baixo você vai ver vídeos meus junto com essa agência austríaca do governo. Então, eles te auxiliam de forma gratuita. Então, eu palestro dentro desses projetos com currículo, LinkedIn, entrevista, mas tudo isso é subsidiado pelo governo, você não tem que pagar absolutamente nada. Então, se você quer ir para a Alemanha, eles fazem a revalidação do teu diploma gratuitamente, você não precisa mais pagar um advogado para fazer isso. Eles te ajudam a encontrar vagas, especialmente se você é da área de mecatrônica, tecnologias, e enfim, uma lista lá que você também consegue ver no site deles. A Áustria também te ajuda com todo o processo de imigração, com todas as dúvidas que você tem com o país, reunificação familiar. Para vocês terem uma ideia, a Áustria hoje tem um site que eles pegam as empresas, colocam as vagas lá e conecta você, brasileiro, com essas vagas, te ajudam em tudo de forma gratuita. Porque eles são bonzinhos? Não. Porque eles necessitam de mão de obra qualificada. Então, vários países estão abrindo a porta e despontando, e esses são, além de Portugal, Irlanda, Lituânia, outros países na Europa que já têm, né, estão muito fortes na atração e contratação de brasileiros. A Áustria e a Alemanha são 2 países que nos últimos 2 anos vem crescendo muito, e esse ano especificamente estão com muitas medidas. A Alemanha também abriu, assim como Portugal, um visto de procura de trabalho, e a Áustria também. Então, esse mesmo visto que você tem em Portugal, você pode aplicar para a Áustria, você pode aplicar para a Alemanha, só que a diferença é que na Alemanha você pode ficar 1 ano, e você pode trabalhar 20 horas em qualquer coisa, até você encontrar um trabalho efetivamente na tua área, né? E na Áustria são 6 meses ou 7, não lembro de cabeça agora. Então, tudo isso são a maior prova de que necessitam-se de profissionais aqui, profissionais qualificados e preparados, né, que sabem ir para uma entrevista, sabem o que falar e que tenham experiência de trabalho no Brasil. E se você não tem,
tá assistindo aqui, tá, ai meu Deus, não tenho inglês, não tenho, Malu, devo desistir. Não, você pode aprender idioma na Europa também, e também pode fazer uma faculdade aqui, né? Vários países têm universidades de baixo custo, e bolsas, né? Mas baixo custo é mais fácil do que bolsa, porque bolsa tem concorrência, que custam aí de 300 a 1.500 euros um semestre inteiro, ou seja, sai mais barato do que qualquer universidade paga no Brasil, né? Sim, é loucura, realmente. São muitas oportunidades e falta quem leve essa informação, né? Por isso que a gente está aqui, né? Exato. Eu costumo dizer para as pessoas assim, né? Eu tenho esse benefício, no caso, não tinha, construí isso através da nossa empresa, né? Que foi conseguir a cidadania da minha esposa, a cidadania portuguesa dela. Hoje meus filhos são portugueses também. Eu sou descendente de português, mas sou descendente de espanhol, de francês e de alemão, e eu consegui dar entrada na minha cidadania espanhola também. Estou fazendo a minha cidadania portuguesa também, através do casamento. Então eu tenho algumas vantagens, vamos dizer assim, dentro daquele início da nossa conversa, né? O fator do sangue, né? Mas isso não é a condição, né? E eu costumo dizer para as pessoas assim, olha, eu não sou o porteiro da Europa. Eu não estou aqui para dizer quem entra e quem sai, como deve entrar, como não deve entrar, vem ou não vem. Eu costumo dizer o seguinte, busque informação naquilo que a gente puder ajudar. Certamente você vai contar com a verdade, com o maior suporte, com o mundo real e não com o mundo fantasioso, nada disso, pelo contrário, a gente tem responsabilidade e compromisso em dar informação para as pessoas, mas não deixa de realizar. Não deixa de aproveitar essa chance. Eu costumo dizer para as pessoas, por mim, todas as pessoas deveriam ter uma experiência, pelo menos uma experiência na vida de mudar de cidade, mínima de bairro. Se fosse de bairro, já estava bom. De cidade, ótimo. De país, melhor ainda. Você disse aqui agora há pouco que a sua vida é muito melhor, né? Você é muito mais feliz, muito mais realizada pelas decisões que tomou, né? E certamente isso te forja enquanto ser humano, os desafios. E aí você fica querendo buscar uma nova. um novo. E é muito legal isso, é muito legal. É muito legal, porque o que você está falando é exatamente o que eu tenho conversado ultimamente com a minha esposa, né? Eu brinco com ela assim, eu falo, ó, o contrato tá acabando. Contrato do aluguel. Ó, e aí? E tal lugar? Aí eu fico brincando, né? Eu me lembro, você vê, eu sou natural do Rio de Janeiro, me mudei para São Paulo, morei na zona norte de São Paulo, depois me mudei para uma cidade da grande São Paulo, né? Barueri. E eu me lembro quando eu me mudei, na semana, eu falei para ela assim, ó, não se acostuma com isso aqui. Não é o fim da linha. E eu me lembro de ter falado para o proprietário do apartamento que eu morei, eu falei para ele assim, eu só saio daqui para ir para Portugal. E não tinha nem história dessa empresa, de tudo, da própria cidadania da minha esposa, não estava ainda em xeque essas coisas. E eu saí de lá para vir para Portugal. Na hora que eu fui cancelar o contrato, né, finalizar o contrato com ele, eu falei, lembra que eu falei que eu só sairia daqui para Portugal? Então, tô indo. E foi muito legal mesmo. Então, eu sou apaixonado pela Espanha também, por ter raízes espanholas também, e é muito legal essa... É muito legal você viver na fronteira, né? A Europa, ela te proporciona isso, né? Você, a 40 minutos, um voo de 1 hora, 2 horas, você está em um outro lugar, daqui a pouco você está ouvindo um idioma completamente diferente daquilo que você estava ouvindo. É uma explosão de cultura, é muito legal essa experiência, e a gente está aqui para compartilhar isso e para que mais pessoas possam aceitar esse desafio. Não é isso? Exato. Eu acho que, assim, isso é algo que pulsa muito dentro de mim. E como você falou, cara, sempre o pior cenário, né? O que de pior pode acontecer? Se você vier de forma estruturada, planejada, né? Saber se preparar para os processos, trabalhar um tempo aqui, depois falar, cara, isso aqui não é para mim, tenho saudade do meu torresmo, do meu pão de queijo, sei lá o quê.
no pior das hipóteses, você, sei lá, aprendeu inglês, você teve uma experiência internacional e você volta para o Brasil e você consegue uma oportunidade melhor. É óbvio, se você vem torto à direito, com uma reserva mais ou menos, sem saber o que te espera do outro lado, pô, talvez você gaste todo o teu dinheiro e volta para o Brasil com a mão na frente e uma mão outra atrás, né? Mas se você vem de forma estruturada, sabendo o que te espera do outro lado, né, preparado para as vagas de trabalho, conseguiu algo aqui, desenvolveu o idioma, com certeza, assim como muitos brasileiros que vão para a Irlanda, né? Muitos brasileiros vão, às vezes não sabem qual o próximo passo dar, acabam voltando para o Brasil, e mesmo assim os que voltam conseguem uma oportunidade melhor pelo fato de que aprenderam o idioma, tiveram uma vivência internacional, né? Então, eu até conheço amigos próximos que foram e decidiram mesmo voltar para o Brasil, e agora querem voltar para a Europa de novo, e assim fica essa novela, né? Vai e volta. Mas é isso. Entender o mercado, se preparar, traçar um plano financeiro. Não esqueçam do plano financeiro, pelo amor de Deus, não venham só pelo sonho e pela paixão, porque a paixão acaba, os perrengues, eles existem, como o Fábio falou. Entender, assim, os países que estão mais abertos. Então, por exemplo, muita gente vem me falar, eu quero ir para a Itália. Não é um país aberto para brasileiros no sentido de visto de trabalho. Para você virar um visto de estudos para um visto de trabalho, ou para você conseguir um visto de trabalho na Itália, é muito complicado, tanto por uma questão de número de vistos, quanto por uma questão, por exemplo, de abertura de visto. Então, foque em outros países mais abertos, como a gente já mencionou, Portugal, Irlanda, França, Alemanha, Lituânia, Estônia, são países que contratam brasileiros, têm empresas, e que você vai ter um salário digno, com preparação, currículo, link de entrevista, e vai conseguir uma oportunidade, né? Preparem-se, assim como... Sabe quando você vai estudar para uma prova na universidade que você tem que tirar aquela nota? Faça isso para morar fora também. Não negligencie, porque se você fizer a tua lição de casa, você vai ter bons resultados, né? E eu gosto de falar, Fábio, para a gente não se estender muito, que os processos seletivos na Europa são muito diferentes, né? Então, no Brasil, os recrutadores acabam entrando muito nessa questão mais pessoal, às vezes tem que ter a química lá com o recrutador, que a gente chama, né? Na Europa, de maneira geral, há suas exceções, não me venha com as tuas pedras que eu já sei que há suas exceções, mas de maneira geral é mais técnico, né? Ou seja, é muito feio você chegar numa entrevista e você não saber quanto você quer de salário. Então, assim, Fábio, tell me about yourself, me fale sobre você. Se você fica com uma tela azul na primeira pergunta, eu já fico assim, mano, vamos tirar esse cara daqui, não sabe nem responder a primeira pergunta. Eu falo, Fábio, quanto que você tá, qual a tua perspectiva salarial? Aí você, o recrutador não vai te falar o salário. Interessante. Então, é técnico. Eu gosto de brincar assim, que é uma caixinha quadrada com um monte de quadradinhos. Se você souber encaixar cada quadradinho, você vai ter sucesso. E tem o fator também anual, né? Normalmente o salário na Europa é anual, né? Se fala o valor anual, não mensal, como a gente costuma falar no Brasil, né? Anual bruto, exatamente, sem os impostos. Eles sempre perguntam, né? Gross, bruto ou neto, né? Geralmente é o gross salary que eles perguntam, né? O salário anual bruto. Uhum. Você vê que é técnica, saber E assim, tem o caminho, tem a instrução, que é o que você faz exatamente, né? E tem fazer e errar também. Porque você aprende conforme você vai fazendo. Poxa, por que eu perdi essa oportunidade aqui? Qual foi a pergunta que ele fez que eu não soube responder? Lógico, se você já se prepara, é muito melhor, como o vestibular que você deu exemplo, né? Vai ter a pergunta lá, você estudou antes, você já sabe a resposta, né? Ou a potencial resposta. Então, nossa, isso é muito legal. Malu, eu já te convido para um próximo episódio. Sua vida não para por aqui, tem muitas outras experiências que você vai ter. Mas eu queria muito te dar um espaço aqui para você, por favor, falar suas redes sociais, falar como que o pessoal pode te encontrar, se você tem uma mentoria, como que você pode ajudar as pessoas. Esse momento é teu, fica à vontade. Para quem quiser ir para a Áustria, para Budapeste, para Alemanha, fala aí, é contigo. Perfeito. Então, você que quiser me acompanhar, é esse nome que está aqui, Malu Ozovski, tanto no Instagram quanto no YouTube.
eu não sei se eu posso deixar aqui também o número de WhatsApp na descrição. Pode, claro, com Pode? certeza. Vou deixar aqui também o nosso WhatsApp, porque nós temos várias soluções, né? O meu programa mais completo é a mentoria, mas eu gosto de falar que não existe um único país ou uma única oportunidade para todo mundo, então nós temos soluções também diferentes para cada tipo de perfil, a depender do teu momento de vida, do que você está buscando, mas a mentoria é um programa de acompanhamento de 12 meses comigo, onde eu ajudo você a estruturar esse teu plano todo, a construir um currículo, LinkedIn e aplicar para vagas internacionais. Tanto para você que quer uma vaga presencial na Europa, que é o terreno mais fértil hoje para brasileiros em relação a vistos de trabalho, quanto para você também que quer uma vaga remota do Brasil, nós também ajudamos nesse sentido. Eu não quero sair do Brasil agora, estou pensando, namorando a ideia de morar fora, nós ajudamos você a conquistar uma oportunidade ganhando em dólar ou em euro e trabalhando da sua casa tranquilamente, enquanto você vê se é isso mesmo que você quer, ou você não tem dinheiro, precisa juntar dinheiro, dá para trabalhar remoto enquanto você junta essa grana, e a gente ajuda com tudo. Tem bootcamp de entrevista com uma empresa especializada, que entra nisso que o Fábio falou, né? Mas quando que eu sei no que eu errei, né? Parece que eu fui tão bem e não passei para frente, né? Então, a gente faz esses bootcamps de entrevista, tem lá um módulo completo de perguntas, respostas, como estruturar o teu storytelling, como fazer a técnica que você vai usar, a técnica para responder as perguntas, para que tenha um começo, meio e fim. Então, de novo, Europa é super técnico, você não precisa ser brilhante para conseguir algo, mas definitivamente você precisa de estratégia. Se você quiser a minha ajuda, conte comigo, entre em contato com a gente no WhatsApp e a gente pode dizer aí como que a gente pode ajudar no seu cenário específico, independente da tua área, da tua idade, se você tem passaporte europeu ou não, se fala inglês ou não. Para cada tipo de pessoa vai ter um plano diferente. Então, quem não tem inglês, vai ter um plano para aprender o inglês. Quem já tem experiência e fala inglês, vai ter outro plano. Quem tem filhos, vai ter outro plano e a gente pode ajudar com tudo. Muito bom, Malu. Com certeza está mais que convidada para um próximo podcast. Foi fantástico. O tempo passou rápido aqui, a gente já está com um pouquinho mais de 1 hora aqui de conversa. Se deixar, eu falo, viu? Meu Deus. Muito esclarecedor, muito mesmo. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns. É muito do que eu acredito, sinceramente. É muito do que eu acredito. Se a gente pôde, de alguma forma, ter essa oportunidade, por que não pavimentar um caminho e ajudar as pessoas, e estender a mão, né? Lógico, vai ter aquele que vai falar, não, eu quero fazer sozinho, eu quero bater a cabeça sozinho, ok, faz parte, né? Mas a vida é tão curta para a gente perder tempo, né? E é tão difícil ganhar dinheiro para a gente jogar dinheiro fora, né? Com tentativas erradas. Então, eu sempre apoio, eu sempre valorizo a posição daquela pessoa que é um especialista, né? Tem tantas coisas. Eu costumo dizer para as pessoas assim: você consertaria o seu próprio carro? Você faria uma cirurgia em si mesmo? Não. Exato. Né? E Então, não é um por que não conhecimento de livros, né, Fábio? Tanto eu quanto você, né? A gente, está aqui e viveu isso, né? 6 anos. Eu, particularmente, também entrevistei mais de 200 brasileiros de sucesso na Europa para ter o conhecimento que eu tenho. Sou embaixadora de projetos do governo, estou em contato com empresas, recrutadores, advogados, especialistas, então a gente não está aqui para brincadeira, né? São sonhos de pessoas, então a gente realmente leva isso muito a sério e a gente trabalha realmente com pessoas alinhadas, qualificadas e realmente a informação real, nua e crua, mesmo que talvez a pessoa não goste muito de ouvir no começo, depois a conta fecha, né? Sem dúvida, sem dúvida. Fantástico, parabéns pelo teu trabalho. Bom, e para você que assistiu a esse podcast, não se esquece de curtir, de seguir a Malu, de deixar teus comentários, as dúvidas que você tiver, coloca aqui que a gente vai responder com o maior prazer. Vai estar na descrição aqui desse podcast também o WhatsApp da Manu, da equipe dela, para você poder falar com ela. E não perca o próximo episódio. E até o próximo. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Malu, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.